Olá pessoal, trazendo mais uma música aqui, mais um sucesso dos anos 80 dessa vez para vocês. Uma música do Lionel Rich e da Diana Ross. Ela foi tema de um filme chamado Amor Sem Fim, que é o nome da música, Endless Love, Amor Sem Fim. Nos anos 80 esse filme fez muito sucesso, era uma paixão adolescente e a música retrata bem isso, aquela paixão que parece que o mundo vai se acabar quando o namoro termina, né? Então é uma declaração de amor bem exagerada, vocês vão ver que tem umas frases assim, bem exageradas mesmo. Quem está nessa fase agora, fica tranquilo, vai passar, você não vai morrer por causa do namoro que acabou. Já acabei alguns desde a minha adolescência até hoje, estou aqui mais ou menos inteiro para contar a história. Então, vamos começar falando do título, né? Endless. Essa partícula less também pode significar menos, more or less, mais ou menos. Mas é quando ela vem juntinha assim com outra palavra, endless. End quer dizer final, endless, sem final. Então a gente pode aplicar em outras palavras, como voiceless, por exemplo, sem voz, speechless, sem discurso, sem fala, alguma coisa me deixou speechless. Eu posso usar também para dizer que eu perdi o sono e fiquei sleepless, sem sono, ok? Então esse less no final é bem interessante. Endless Love é o nome da música. Ele começa falando de amor. My love. E aqui tem o possessivo. Eu já vou colocar aqui a lista dos possessivos para a gente fazer uma comparação com o português, porque se a gente pensar em português, ele pode atrapalhar um pouquinho. É uma confusãozinha que vai ter no português e não no inglês. O inglês vai ser mais fácil. Então a gente tem my para a primeira pessoa, que vai significar meu ou minha. Ele começa falando my love, meu amor. Se eu quiser falar seu amor, eu vou falar your. Se eu quiser falar o amor dele, eu vou dizer his love. O amor dela, her love. Se for neutro, gênero neutro, algumas palavras não tem masculino e feminino, então a gente usa o pronome it, então vai ser its love, o amor dele ou dela, se eu estiver me referindo a alguém com um gênero neutro, algum objeto, né? Primeira pessoa do plural, we, vai ter o pronome possessivo our, O-U-R, como a gente vai colocar aí. Segunda pessoa do plural, igual a segunda pessoa do singular, your love, seu amor. E a terceira pessoa do plural, que é o pronome they, eles ou elas, então o amor deles, o amor delas, a gente vai falar their love. Então fica my, your, his, her, its, our, your, their. Ok? No português, qual é a confusãozinha que tem? Imagina se eu falar assim para um amigo meu: o Pedro e a sua esposa vão ao cinema toda semana. Meu amigo pode achar que o Pedro, que eu falei, está indo com a esposa dele, do meu amigo. Mas, na verdade, eu posso estar querendo dizer que Pedro e sua esposa. A esposa de quem? Do Pedro. Por quê? Porque seu, em português, pode significar para a segunda pessoa ou para a terceira pessoa que eu estou me referindo. Seu. Então dá essa confusão. No inglês não tem disso. Se eu quiser falar sua esposa, segunda pessoa, a pessoa com quem eu estou falando, eu vou falar your wife. Se eu quiser falar a esposa dele, do Pedro, eu vou falar his wife. Ok? Então não vai ter essa confusão no inglês. É bem mais claro. Na segunda frase, que é essa aqui, there's only you in my life. There's only you. Também tem uma confusãozinha que vem lá do português, né? Que é o seguinte: em português a gente usa o verbo ter para falar de posse. Quando eu possuo alguma coisa, eu tenho, né? Eu tenho um carro, eu possuo um carro, eu estou usando o verbo ter para falar de posse. Posso usar o verbo ter para falar de necessidade de alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir, eu tenho. Aqui ele não está indicando posse. E eu posso usar o verbo ter também para indicar existir, haver, quando eu digo assim, tem muitos brasileiros nos Estados Unidos. Tem. Né? Então, quando eu digo esse tem, não quer dizer posse, ninguém possui nada, ninguém tem necessidade de fazer alguma coisa, então ele está indicando o que? Que há muitos brasileiros, existem muitos brasileiros. E aí qual é a confusão que a gente faz? A gente vai traduzir
tentar traduzir para o inglês usando o verbo ter para indicar existência, e isso não é possível. A gente não pode dizer, por exemplo, que have many Brazilian, que tem muito brasileiro nos Estados Unidos. Eu não vou poder usar o verbo to have, que a gente normalmente associa com o verbo ter. Então, ter em inglês pode ser to have, mas o verbo to have em inglês vai indicar posse, vai indicar necessidade também, como no português eu digo I have to go, mas ele pode ser um verbo auxiliar de um tempo verbal, por exemplo, I have done, eu fiz, então ele não vai significar ter, a palavra ter exatamente. E na hora de falar que tem, que há, que existe, eu vou ter que fazer uso de uma outra expressão e não do verbo to have, não do verbo have, ok? Que expressão é essa? Essa aqui tem no comecinho dessa segunda frase da música, que é a expressão, ela se divide em 4. There is, there are, there was, there were. Quando é que eu uso qualquer uma dessas 4? There is para presente e para singular. Por exemplo, eu quero dizer, tem alguém esperando você. There is somebody waiting for you. There is, tem. Né? Então eu posso traduzir para tem, eu só não posso usar have em inglês. Então, there is somebody. Se for mais de uma pessoa, se for mais de um objeto no presente, se a frase estiver no presente, eu vou usar o there are. There is para singular, there are para plural. E aí, se for no passado, se eu quero falar que houve, havia, houveram, eu vou usar essa mesma ideia do there is, there are, só que usando o verbo to be, que faz parte da expressão, no passado. Passa a ser there was para singular e there were para plural. Então, there was a party yesterday. Houve uma festa ontem. Teve uma festa ontem. And there were many cars in the party. E havia muitos carros na festa. There were muitos carros. Então a gente vai ter there is, there are, there was, there were. Ok, então fechando a ideia da primeira frase completa, ficou assim. My love, meu amor, there's only you in my life. Só tem você na minha vida, só há você na minha vida. The only thing that's right. The only thing that's right. A única coisa que é certa. Segunda frase. Sim, lá no final vai estar a música completa com a participação especialíssima da Luana Janine. Luana, thank you. Ajudou demais, abrilhantou demais. Então lá no final a gente vai escutar a música já entendendo o que ela significa, né? Diferente. A gente quando escuta uma música romântica, já sabe que é romântica, já entra naquele clima, mas quando a gente sabe a letra e é uma letra intensa, dramática como essa, né? A gente escuta de outro jeito, né? Com uma compreensão muito maior. Então vamos lá, segunda frase. My first love. De novo, my first love. Meu primeiro amor. Your every breath that I take. Olha só essa frase. Your every, aqui tá abreviado. Your é you are, verbo to be, né? Você é. You are, você é. Every breath that I take. Você é todo o ar que eu respiro. Breath pode ser suspiro, né? Suspirar, inspirar, expirar. Breath. Então, take a breath é tomar um fôlego, tomar um ar. Então, quando ela fala assim, your every breath that I take, você é todo o ar que eu respiro. Olha só que coisa intensa. Your every step I make, your every step I make. Em português a gente fala que dá um passo, né? Tem que dar um passo. Dar um passo em inglês é to make a step. Ela fala aqui que you are, every step I make. Você é cada passo que eu dou. Cada passo que eu dou. Every step I make. And essa esticada que ele deu aí todinha é só para dizer e eu. And I. And I want to share. Share todo mundo conhece, né? Que é compartilhar da internet, aí do Instagram,
do Facebook, todo mundo já sabe que share é compartilhar. Então ele fala, I want to share all my love with you. And I want to share all my love with you. Eu quero compartilhar todo o meu amor com você. I want to share all my love with you. No one else will do. No one else. Ninguém mais. No one. Ninguém. No one. Nenhum. No one else will do. Ninguém mais irá fazer isso. Aqui ele usa o verbo auxiliar para não ter que repetir o compartilhar, né? Então, eu quero compartilhar todo o meu amor com você e ninguém mais vai fazer isso. And your eyes. Aqui ele só fala seus olhos. Lá na música, a Luana cantou essa primeira parte. And your eyes. E os seus olhos. Aí eu fui repetir. Your eyes. O que é que tem em seus olhos? And your eyes, they tell me how much you care. Oh, yes. Your eyes, they, o pronome eles quem? Os olhos, está falando dos olhos. Your eyes, they tell me how much. Quanto? A gente usa how many para coisas que a gente pode contar, por exemplo, how many cars, quantos carros, how many friends, e how much para coisas que não dá para contar, quanto, quanta. Então, how much you care, o quanto você se importa. Care é o verbo cuidar, se importar com alguma coisa. Então, your eyes, they tell me how much you care. You will always be. You'll always. Aqui tem um will, que é you will, futuro. You will always be. Você sempre será my endless love. Meu eterno amor. Meu amor sem fim, né? A gente pode pegar o endless, que é sem fim, e trocar pela palavra eterno. Eterno, sem fim. Quer dizer a mesma coisa com palavras diferentes. E aí vamos para a segunda parte. Two hearts. Dois corações. Two hearts that beat as one. Two hearts that beat as one. Beat é o verbo bater. Two hearts that beat. Dois corações que batem as one. Como um só. Aqui a gente tem um comparativo as. A gente também tem um comparativo like. Então vamos falar um pouquinho dessa diferença entre o as e o like como comparativos, porque as pessoas confundem geralmente. Principalmente porque o like também é o verbo gostar, né? Dá seu like aí no canal para falar nisso, né? Se inscreve, dá seu like. Enfim, voltando. Like pode ser gostar, mas também pode ser comparativo. Like something, como alguma coisa. Like somebody, como alguém. Então, por exemplo, tem uma música que ela fala assim, I'm like a bird. Eu estou como um pássaro, eu sou como um pássaro. Ela não é um pássaro, por isso que ela colocou like. Talvez ela está dizendo que ela canta como um pássaro, que ela está livre, que ela se sente livre como um pássaro. Mas como ela não é um pássaro, ela tem que dizer como um pássaro usando o like. Se ela fosse um pássaro, ela diz assim, as a bird, I can fly. Como um pássaro, eu posso voar. Então, nesse caso, eu sou um pássaro. Like a brother, I love you like a brother. Eu amo você como se ama um irmão, como um irmão. Então, like a brother significa que você não é meu irmão. Mas, por exemplo, se eu quero te dar um conselho, eu te dizer alguma coisa na qualidade de seu irmão, eu sou seu irmão, eu vou dizer as a brother, como irmão, as an old brother, como irmão mais velho, I have to tell you, eu tenho que lhe dizer. Então, as é um comparativo, como, a palavra como, a gente pode traduzir para o comparativo como do português, quando você é aquilo, quando aquilo é real. E like, quando você não é aquilo ou aquele que você está falando. Ok? As e like.
Our lives have just begun. Our lives have just begun. Nossas vidas apenas começaram. Ele aqui usa o present perfect tense. Que tempo verbal é esse? A gente já falou dele. Quando uma coisa acontece no passado, mas tem alguma coisa ainda a ver com o presente. De certa forma, essa coisa continua valendo até o presente. É tão presente que eles chamam em inglês de present perfect, presente perfeito. Não é passado para eles. A gente não tem esse tempo verbal em português, por exemplo. Então, aqui ele diz have just begun, ou have aqui, aparecendo não com sentido de posse, nem de necessidade, nem de existência, mas ele é um auxiliar desse tempo verbal, assim como do é auxiliar do presente, did é do passado, have é do present perfect tense. Então aqui ele quer dizer our lives have just begun. Begun é o passado, particípio de begin. Então é a terceira forma na tabelinha de verbos lá, quando a gente vê aquela tabelinha, é a terceira coluna, o particípio passado, começado, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra. Mas aqui nossas vidas acabaram de começar. Essa ideia do acabou de acontecer, ele usa com a palavra just. Lembra do just married, recém-casado, just born, recém-nascido. I just finished, eu acabei de terminar. Então quando uma coisa, I just called you, eu acabei de te ligar. Então uma coisa quando acaba de acontecer, que ela é tão recente, ele ainda reforça a ideia usando present perfect, a gente pode usar o just. Forever, forever, para sempre. Aqui é uma palavra solta só, não tem muito o que explicar. Forever, forever, I'll hold you close to my arms. I'll hold you. Eu vou agarrar você, eu vou segurar você. Close to my arms. Arms é braços. Close to my arms. Próximo. Tem que ter cuidado porque o close também pode significar fechar. Close. A pronúncia bem parecida. Close, close. Bem parecida, mas a escrita é a mesma. Então tem que ter cuidado para não confundir. Close pode ser fechar. I close the window. Eu fecho a janela. Ou close to me. Próximo de mim. Close to my arms. Próximo dos meus braços. Essa aqui é bonitinha. I can't resist your charm. I can't resist your charm. Eu não consigo. I can't. Verbo modal que a gente já viu. I can't resist your charm. Eu não consigo resistir ao seu charme, ao seu charme, ao seu encanto. Charming pode ser encantado, né? Um príncipe encantado. The charming prince, né? Então, charm pode ser encanto ou charme. Dá no mesmo, né? Oh, love. Esse aqui não precisa de tradução, é aquele oh, love, vale, é a mesma tradução, o mesmo sentido em qualquer língua, né? Quando a gente está apaixonado. Oh, então, oh, love, oh, love. Lá na música a Luana falou oh, love primeiro e eu respondi oh, love. I'll be a fool. I will be, eu serei. Verbo to be, só que com o futuro. Will, I will be. I will be a fool for you. Eu serei um tolo. Eu serei um bobo ou um tolo por você. Abobado, né? Quando tá apaixonado. I'm sure, eu tenho certeza. Então ele fala que tem certeza que vai ser sempre um bobo, vai estar sempre deslumbrado, né, como um bobo por ela. I'll be a fool for you. I'm sure, eu tenho certeza. E ele se importa com isso, ele responde, ele fala assim, no, you know I don't mind. Eu não me importo de ser um bobo, de parecer bobo porque estou tão apaixonado. You know I don't mind. A Luana também cantou essa parte e depois eu repeti, no, you know I don't mind. No, you know I don't mind. No, you know I don't mind. Aqui tem duas palavras que parecem ser iguais. No se escreve N-O, quer dizer não. Depois ele fala, you know, tem esse no de novo. Só que esse no se escreve K-N-O-W. K-N-O-W é o verbo know, não pronuncia o K.
para não falar quinó, já vi alguém falando quinó, o verbo quinó. Não é o verbo que know, é o verbo know, que é o verbo saber, às vezes conhecer. Quando eu digo I know you, eu conheço você, ok? I know how to speak English, eu sei falar inglês. Então know pode, daí tem a expressão know how também, né? Saber fazer alguma coisa. Know how, o know-how de uma empresa. Ok? Então aqui ele está falando no, you know I don't mind. Não, você sabe que eu não me importo. You know, você sabe que eu não me importo. I don't mind. 'Cause you mean the world to me. 'Cause you mean the world to me. Porque você significa o mundo para mim. 'Cause you, ele está explicando alguma coisa. No caso aqui ele está explicando a frase anterior, onde ele fala que eu não me importo de ser um bobo. Então, na hora de explicar, ele usou cause ou because, que é a mesma coisa, ele só está abreviando. Because é porque usado na resposta. Quando a gente vai perguntar alguma coisa, a gente usa why. E a pessoa que vai responder, because. Então, why para perguntar, because para responder. You mean the world to me. You mean, você significa. Então, a gente pode usar essa palavra em vários, esse verbo, na verdade, né? Em vários contextos. What do you mean? O que você quer dizer? Significar, querer dizer. O que isso significa? What does it mean? What do you mean? Não tem quando a gente está falando em português que a gente pergunta o tempo todo para outra pessoa: você está me entendendo? Você me entende? Então a gente pergunta: do you know what I mean? Você entende o que eu quero dizer? Do you know what I mean? Então é o verbo mean. Quando a gente faz alguma coisa sem querer também, a gente pode falar assim: I didn't mean to do that. Eu não quis fazer isso, não foi minha intenção. Ok? Vai usar o cause de novo, continua explicando. Cause no, I can't deny. No, I can't deny. Não, eu não posso negar. This love I have inside. This love I have inside. Esse amor que eu tenho aqui dentro. Inside, outside. Inside, outside. Outside do lado de fora, inside do lado de dentro. I'll give it all to you. Eu darei todo para você. Esse amor que eu tenho aqui dentro, this love I have inside, I'll give it all to you. Eu entregarei todo, eu darei todo. É o verbo to give, dar. E encerra com o título My Endless Love. Meu eterno amor. Então, não é legal a música, não é dramática, não é bem intensa como aquelas paixões que eu falei de adolescente que a gente pensa que vai morrer. Então, essa foi a música Endless Love. Agora a gente vai deixar rolar ela inteira com a participação da Luana, que vocês já viram um pedacinho lá no Instagram. Então dá seu like aí, agora você vai ouvir a música inteira, sabendo o que ela significa, conhecendo as expressões, e aí a gente passa a ouvir de outro jeito, né? Realmente entendendo o que ela quer dizer, ela se torna ainda mais intensa. Espero que vocês tenham curtido essa também, fugir um pouquinho do estilo do rock que a gente vinha trazendo, essa é mais romântica, mais paradinha, mas também um clássico dos anos 80, uma música maravilhosa. Espero que vocês tenham curtido. Então, dá o like e vamos para a próxima. Já já tem outra. Tchau, tchau.
no one else will do. Your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love. True hearts they beat as one. Our lives have just begun. I'll hold you close to my eyes. I can't resist your charm. I'll be a fool for you, I'm sure. No, you know I don't mind, 'cause you really want to me. 'Cause no, I can't deny this love I have inside. I'll give